Olá, empreendedor. No vídeo de hoje quero trazer para vocês um assunto de uma pergunta que eu recebo frequentemente. Se vale a pena organizar uma empresa? E a questão é, vou trazer para vocês hoje 5 aspectos pelos quais eu acredito que vale a pena organizar uma empresa. Obviamente existem diversos fatores que colocam a organização de uma empresa como um ponto importante, mas vou trazer para vocês aqui 5 que eu considero relevantes e que valem a pena ser lembrados. Desses assuntos, o primeiro deles diz respeito a conhecer os resultados da sua empresa. Quando você tem uma empresa que não está devidamente organizada, você pode ter dificuldades em conhecer os seus resultados, né? Saber exatamente quanto você está tendo de resultado na sua empresa, seja esse resultado anual, trimestral ou mensal, que normalmente é aquele que a gente indica, que pelo menos mensalmente o empreendedor ele conheça os seus resultados, saiba o resultado que está obtendo, tenha condições de verificar se esse resultado é o resultado esperado, é o resultado adequado, é um resultado que está evoluindo mensalmente, ou se é um resultado que está simplesmente ocorrendo, sem nenhuma interferência, sem nenhuma ação efetiva da parte mais interessada, que é o próprio empreendedor. Então, o primeiro motivo que eu quero colocar aqui hoje para vocês é com relação a conhecer os seus resultados. Não é possível você construir uma empresa duradoura, uma empresa que tenha sucesso constante, se você não tem condições de conhecer a fundo os resultados que essa organização está gerando. Então, primeiro ponto, conhecer os seus resultados. Primeiro motivo pelo qual vale a pena ter uma empresa organizada. O segundo motivo que eu considero importante para se ter uma empresa organizada é prevenir problemas e falhas. Toda organização tem problemas. Nós sabemos que os problemas eles fazem parte da vida, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, e nas organizações, nas empresas, isso não é diferente. Porém, quando você tem organização, é possível que muitos desses problemas sejam previstos. É óbvio que nós estamos falando de um nível de organização onde você tenha condições de avaliar o seu negócio, de controlar de forma preventiva, avaliar, analisar, prever questões que podem ocorrer e que não sejam aquelas esperadas. Nós estamos falando de trabalhar com orçamento, de você trabalhar com avaliação dos seus processos, né? Avaliar as possibilidades, os riscos que o seu negócio corre, como são desempenhadas as suas tarefas, quais os impactos, quais os passos que essas tarefas têm de passar para ser executadas, e a partir do momento que você tem esse nível de organização, você consegue prever e evitar muitos dos problemas que a sua organização poderia ter. Então esse é o segundo ponto para que você considere como válido essa hipótese de organizar a sua empresa. O terceiro passo está relacionado ao planejamento de longo prazo, né? O que é isso? A partir do momento que você tem controle dos seus resultados, que você conhece bem a sua organização, que você consegue avaliar como ela está evoluindo nos últimos tempos, nos últimos meses, até nos últimos anos, dependendo do tempo que a sua organização exista, você tem condições de fazer um planejamento de longo prazo mais consistente. Então, essa questão de poder fazer um planejamento a longo prazo consistente, ele também tem a ver com a empresa organizada. Por que ele tem a ver com a empresa organizada? Pelo seguinte fato, o planejamento de longo prazo você pode fazer, evidentemente, a qualquer momento e em qualquer organização. Porém, uma organização que ela não tenha um nível adequado de controle, de organização, esse planejamento ele não vai ter uma base sólida de dados, de informações, e, portanto, o seu planejamento pode ficar muito na esfera do achismo. E quando ele fica muito na esfera do achismo, as chances de que ele não se concretize, que ele não faça parte, que ele não esteja condizente com a realidade é muito grande. Então é preciso que você tenha a organização para conhecer bem os seus resultados, o porquê daqueles resultados, diminuir problemas e falhas, prevenir, como nós colocamos no ponto 2, e aí sim fazer um planejamento de longo prazo consistente, que tenha grandes chances de acerto. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é diminuir a vulnerabilidade da sua empresa. A partir do momento que você tem uma empresa organizada, que você conhece os resultados,
que você previne problemas e falhas, que você faz planejamento de longo prazo, automaticamente você vai conseguir reduzir a vulnerabilidade da sua empresa, você vai tornar ela menos suscetível aos problemas que ocorrem no mercado. Nós estamos falando de problemas de economia, problemas políticos, concorrência, clientes, processos internos, porque todos esses fatores podem atacar a sua empresa, podem ser fatores que venham a colocar o seu negócio em risco. E a partir do momento que eles são conhecidos, que eles são tratados através de uma boa organização, bom planejamento, boas análises internas da empresa, a sua empresa vai se tornar menos vulnerável a esses fatores. Então esse seria o nosso quarto ponto pelo qual vale a pena organizar uma empresa. O quinto ponto, que eu considero muito importante também, é você ter qualidade de vida. Por que qualidade de vida tem a ver com organização? Porque se a sua empresa não tem ainda um nível de organização satisfatório, ela depende muito de você para tudo. E quando a empresa depende muito do empresário para tudo, o preço que o empresário paga, que o empreendedor paga, é ter menos qualidade de vida. Por quê? Porque ele acaba se preocupando com tudo. Ele se preocupa com o mercado, com o fornecedor, com o cliente, com funcionários, com os processos, com problemas que acontecem rotineiramente. Uma empresa que não atingiu a maturidade organizacional, ela tem problemas recorrentes. O mesmo problema que aconteceu num determinado mês, acontece novamente daqui a 2, 3 meses, acontece semana que vem. E isso faz com que a sua vida de empreendedor, ela se torne uma vida muito sofrida. Você tem que dedicar tempo demais para a sua empresa. Você trabalha não 8, mas você trabalha 12, 14, 15 horas por dia para a sua empresa e você vê muito problema, continua vendo problema. A consequência, você perde qualidade de vida, perde contato com a sua família, perde contato com seus amigos, você começa a ter problema de sono, enfim, uma série de problemas. Você não tem tempo para fazer exercício físico, você não tem tempo para ter uma vida social que te traga tranquilidade, que te traga bons momentos, e isso vai cobrar a longo prazo um preço, evidentemente. Então, qualidade de vida é o quinto ponto que eu quero trazer para vocês hoje. Obviamente que eu coloquei para vocês aqui 5 pontos, né? Mas esses não são os únicos. Esses são apenas pontos que eu considerei relevantes para um vídeo curto como esse. E quero deixar para vocês aqui 5 questões, 5 perguntas para você se fazer no seu negócio, para ver se vale a pena para você organizar bem a sua empresa. Ter uma empresa organizada e madura do ponto de vista organizacional. Esse é o ponto que eu quero deixar. Essas 5 questões não é para saber o nível de organização, é para você ver se para você faz sentido ou não organizar a sua entidade. Primeira pergunta, você conhece bem os seus resultados? Você sabe qual é o seu faturamento, as suas compras, todas as suas despesas, o seu custo fixo mensal, quanto você gasta para manter a sua empresa aberta, quanto você tem de lucro mensalmente, como é que esse lucro tem evoluído nos últimos meses, nos últimos anos. Você conhece os resultados da sua empresa, os seus resultados? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você consegue prever e evitar problemas na sua organização? Quando você pensa para o futuro, quando você faz análise da sua empresa, com essas análises, você consegue prever e evitar problemas? Esse é o segundo ponto, segunda pergunta que temos que deixar. A terceira pergunta é o seguinte, como você vê a sua empresa nos próximos 5 ou 10 anos? O que você espera que a sua empresa faça, que ela alcance? Qual a evolução dela? Como você espera que a sua empresa esteja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você espera do seu negócio? O que você está fazendo para que o seu negócio chegue onde você quer que ele esteja nesse período? A quarta pergunta, quais são os pontos fracos da sua empresa? Essa é uma pergunta que você tem que responder com muita seriedade, com muito cuidado e evidentemente que você não vai divulgar isso para ninguém. Esses pontos fracos são pontos a serem tratados internamente, né? Você vai tratar eles internamente e vai tentar solucioná-los, torná-los pontos menos suscetíveis ao mercado, a fatores ou intempéries que podem acontecer. Okay? A quinta pergunta é a seguinte, de 0 a 10, que nota você dá para a sua qualidade de vida?
e o que você está fazendo para aumentar essa sua nota da qualidade de vida, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.